Olá, amigos da TVI, canal 8 Digital ou pelo site redetvim.com.br. Você que nos assiste desde Araras, Limeira, Rio Claro, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, pelo canal 8 Digital ao vivo e também ao vivo pelo site redetvim.com.br. Qualquer parte do mundo você pode nos assistir através deste site. Muito prazer que mais uma vez a gente está aqui para levar as emoções do esporte para você. Tudo o que acontece pelo Brasil e pelo mundo, em parceria com o Sport TV, nós temos também os gols da rodada. No oferecimento sempre da Bandini, há mais de 50 anos no ramo em materiais para construção. Também o Colégio Objetivo Americana, matrículas abertas já para o ano de 2016. Faça a matrícula do seu filho no Colégio Objetivo. Também a Nuova Academia, para você entrar em forma, faça como eu, todo dia pratique esportes. Esporte é saúde. Nuova Academia, ao lado da Igreja do São Domingos, e também Americana Contábil. Pensou em contabilidade há mais de 40 anos no ramo, a direção do Roque Pereira, Americana Contábil. E a PQA Química, produtos químicos para tinturaria, estamparia e acabamento. Como eu disse durante a semana, hoje nós teríamos, como estamos tendo o prazer, de receber nosso grande amigo, ex-jogador do Rio Branco Esporte Clube, de outras equipes, morando hoje na Áustria, e nós falamos pelo famoso Zap Zap, como diz o Laércio lá de Brotas, né, lá do bar do Laércio, está todo mundo reunido lá para acompanhar essa entrevista com o grande amigo Alexandre Dota. Boa noite, Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Boa noite, é um prazer também, Ricardo, reencontrá-lo, reencontrar os amigos, estar novamente em Americana, que é a cidade onde fui criado, onde nasci, e ter muito prazer e alegria de estar aqui com você. Quantos anos já faz que você está fora de Americana, fora do Brasil? Eu fui para a Alemanha em 2006 e de lá fui para a Áustria. E estou na Áustria desde o ano de 2006, joguei profissionalmente até 2010 e depois encerrei minha carreira. Nós estávamos conversando aqui fora do ar, tem passagens interessantes, inclusive que ele é quase meu conterrâneo, porque a esposa dele também é de Brotas, né, da minha cidade natal. E tem umas histórias aí, o que ele faz lá na Áustria, ele vai falar alguma coisa sobre o tempo do Rio Branco aqui também, já. No oferecimento sempre do Célio Automóveis, comprar, vender ou trocar o seu veículo, Avenida Paulista 207 em Americana. Veículos nacionais importados, novos, seminovos, 0 km você encontra no Célio Automóveis. Também o Cetan. Tomografia e ressonância tem que ser no Cetan, em Americana, 2 unidades e também 2 em Santa Bárbara do Oeste. Está completando 25 anos com os melhores serviços prestados em diagnóstico por imagem. E ainda o Gran Aster Eventos, onde você pode fazer o evento de aniversário, casamento, bodas de prata, de ouro, festas de 15 anos, shows, stand-up, música para os jovens, baladas. Cabem 750 pessoas sentadas e até 1.500 pessoas em pé. Aqui na Rua Rio Branco, aqui no centro de Americana, dentro do Center Offices, que é um empreendimento comercial com salas para alugar e para vender. E lá dentro tem, olha, eu fui fazer a inauguração desse Gran Aster Eventos, que é maravilhoso. Daqui a pouco nós temos também alguns gols dos campeonatos internacionais e o nosso bate-papo com o convidado especial de hoje, que é o Alexandre Dota. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos dentro de 1 minuto. Até já. Cetan, Centro de Diagnóstico por Imagem. Tomografia computadorizada. Ressonância magnética com aparelhos de última geração. Profissionais especializados na realização dos seus exames. Laudos fornecidos com absoluta precisão pelos doutores André e Rodney. Atende convênios e particulares. Cetan, em Americana, Rua Presidente Vargas, com Domingos Ardini, na Vila Pavã. Telefone 3475-3111. Avenida Brasil 263, ao lado do Hospital São Lucas. Em Santa Bárbara do Oeste, Rua Riachuelo, 1151 no centro e Rua Alice Aranha de Oliveira, 46 na Vila Maria. Faça como eu, tomografia computadorizada e ressonância magnética é no Cetan. PQA Química, a sua parceira no beneficiamento têxtil, atuando nas áreas de preparação, tinturaria e acabamento. Completa infraestrutura para melhor atender as necessidades de nossos clientes. Atendemos as regiões de São Paulo, Paraná, Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina. A PQA Química está estabelecida na Rua Vicente Saciloto, 1250, telefone 19-3462-6087, na cidade de Americana, São Paulo. Importante polo têxtil.
Há mais de 40 anos, a Americana Contábil orienta seus clientes com credibilidade e transparência, oferecendo serviços de qualidade que fazem o diferencial no ramo contábil. Estamos preparados para atender todas as suas necessidades contábeis, física ou jurídica. Confiança se conquista com trabalho sério, competência e honestidade, afinal são 40 anos ao lado de grandes empresas. Seja você também cliente do Americana Contábil, crescendo com um time forte ao seu lado. Rua Quintino Bocaiúva 929 em Americana, telefone 3408-8270. A Bandini Lar e Construção mostra a você alguns dos seus departamentos: iluminação, lustres, arandelas, postinhos e muito mais. Pisos e revestimentos das melhores marcas, com várias opções e preços especiais. Setor de metais com linhas modernas para todos os ambientes. Louças sanitárias com estilos diferenciados. Área gourmet com produtos de última geração. No andar superior tem o setor exclusivo, ambiente climatizado, com linhas especiais e atendimento personalizado. Projetista à sua disposição sem pagar nada mais por isso. A Bandini tem o maior estoque da região e entrega gratuita. Bandini Lar e Construção, Rua Igaratá 55 no Ipiranga. Telefone 3475-7777. Muito bem, estamos de volta aqui, vamos começar o nosso papo com Alexandre Dorta. Vou fazer perguntas para ele como se eu fosse um torcedor, um conhecedor de futebol, mas quero conhecer a vida dele desde que ele saiu aqui de Americana, de onde ele veio. Nós vamos fazer um cara a cara com o Alexandre Dorta. Alexandre, primeiro, você nasceu onde? Na cidade de São Carlos. São Carlos. Daí você começou a jogar profissionalmente onde? No Rio Branco. No Rio Branco. No Rio Branco. Você lembra a data certa? Um ano? A primeira partida minha no profissional como titular foi numa partida contra o Palmeiras em 1993, quando o Rio Branco foi à semifinal do Campeonato Paulista. Isso. Com o Cassiá. Cassiá. Agora eu não me lembro a data ao certo. Não foi aquela vez que a gente jogou lá com o gol, acho que do Flávio Conceição, quebrou a mão do goleiro do Palmeiras, do Veloso, né? não Veloso, sei se né? era. Não, foi aqui em Americana. Nós perdemos de 1-0, gol do Maurílio de pênalti, o Giancarlo de pênalti, e quem cometeu o pênalti, infelizmente, foi eu em cima do Edilson. É. Então é um jogo que marcou muito porque o treinador chegou num dia antes do jogo e disse: amanhã você vai jogar. E eu tinha só 18 anos, não estava preparado para isso, mas joguei. Pegar o Palmeiras logo de cara, né? E era um Palmeiras Parmalat, né? Um Palmeiras que tinha o melhor time do Brasil. Se eu não me engano, 7 jogadores já estavam na seleção brasileira daquela equipe do Palmeiras. Então, para nós que éramos jovens, que estávamos ali assistindo todos os jogos da seleção, os jogos do Palmeiras pela televisão, e de repente você está no campo jogando contra eles, é uma experiência, eu diria, muito boa, mas também que nos deixa bastante nervoso, principalmente por ser jovem, né? Então isso prejudica um pouco a estreia. Não houve uma preparação para que eu estreasse aquela partida. Simplesmente o treinador chegou um dia antes e disse: você vai jogar amanhã. Então é bem complicado isso para um jovem. Naquela época o Palmeiras tinha o Rivaldo, tinha Edmundo, tinha Evair, né? Um time que foi Roberto Carlos também, né? Antônio Carlos, Roberto Carlos, era um time muito, muito qualificado. Daí você ficou no Rio Branco até que ano? Eu joguei no Rio Branco, cheguei no Rio Branco em 89, quando ainda eu trabalhava e só jogava no final de semana, né? E eu fiquei no Rio Branco até 2001. Foi quando eu fui para 8 anos. Eu tive uma lesão muito séria no Rio Branco, passei 1 ano e meio sem poder jogar. E infelizmente na época a diretoria deixou abandonado, né? Porque a gente vivia ainda com a lei do passe, era preso ao clube. Fiquei sem salário por muito tempo. Mas graças a Deus fui para o Ituano. Naquele ano seguinte, em 2001, já subimos com o Ituano. E depois minha carreira prosseguiu. Saindo do Ituano, você passou em quais clubes mais? Do Ituano eu joguei no Sampaio Correia, Série B. Lá no Maranhão. Exato. Joguei no Paulista de Jundiaí, joguei também no Atlético Sorocaba, joguei no Botafogo de Ribeirão, também no Criciúma, Ceará, entre outros clubes. Tem uma carreira longa aí. E depois que apareceu essa oportunidade de você jogar no futebol alemão, né? Você foi para lá em que ano? Em 2006 eu estava no Mirassol, eu tinha um amigo que estava na Alemanha, ele pediu um DVD, eu enviei, ele mostrou para o treinador me pediu, eu viajei para a Alemanha, fiz 2 jogos com o time havia
subir da primeira divisão e eu fui para substituir um jogador que lá estava, porque ele ia sair. E fiz 2 jogos, o treinador pediu minha contratação, mas esse jogador renovou. Então esse próprio treinador, por ter gostado, me indicou para a Áustria. E eu fui para a Áustria e graças a Deus estou naquele país que é abençoado por Deus, um país muito bom de se viver mesmo. Estou lá há 10 anos. E lá na Alemanha você jogou em que time quando foi indicado pelo seu amigo? Energie Cottbus chama o time, né? Eles haviam sido, acho que, 2º ou 3º colocado da 2ª divisão, então eles estavam na primeira, né? Na primeira divisão. E o futebol alemão na época já era um futebol muito forte, né? Hoje eles estão dominando aí, você vê, o futebol alemão e o inglês estão dominando o mundo, né? Tanto financeiro quanto também em qualidade, se estruturaram muito na base. Já era um futebol muito forte na época, futebol muito rápido e de força, mas infelizmente não fiquei na Alemanha, que seria o meu objetivo, né? Mas a Áustria tem um futebol muito parecido com o futebol alemão. Tudo que é feito na Alemanha é feito na Áustria, porque a cultura é a mesma, a língua é a mesma e os austríacos se espelham realmente no futebol alemão. Então nós temos um futebol também na Áustria competitivo, porém com menos divulgação. A organização do futebol lá é igualzinha aqui, né? Isso é uma coisa que me entristece bastante. Aqui é uma bagunça. Porque nós temos o Brasil como o país do futebol e, na verdade, no Brasil nós só temos talento. Porque em termos de organização, de seriedade, de trabalho a longo prazo, você não vê. O dirigente brasileiro, ele trabalha sempre no imediatismo. Ele quer montar a equipe hoje e daqui 6 meses ter retorno. E não é assim que funciona. Tendo visto que no Rio Branco, quando a gente trabalhou, que eu acho que foi a melhor safra do Rio Branco, que foi de 92 a 97, 98 talvez, foi um trabalho a longo prazo. Sem dúvida. Foi feito o Cilinho, o Rio Branco tem que dar graças ao Cilinho pelo que ele implantou no Rio Branco, porque o Rio Branco era até o Cilinho uma coisa, depois do Cilinho se tornou uma outra coisa. Então você vê que o Rio Branco revelou, nós estávamos conversando entre o grupo que a gente tem, que naquela época revelou 7 jogadores de seleção brasileira. Se você pegar jogadores de 7'4 a 7'6, nascido de 74, 76, e você ter 7 jogadores de seleção brasileira em um clube pequeno como era o Rio Branco, isso foi para nós um êxito muito grande. Claro, mérito da diretoria que acreditou no trabalho a longo prazo e mérito também dos profissionais que aqui trabalhavam. Eu sempre digo para as pessoas, tinha mais qualidade que os outros? Talvez não, mas a gente tinha muito mais trabalho. E hoje a gente não vê isso no futebol brasileiro, infelizmente. Nós tivemos o Macedo, tivemos o Sandro Hiroshi para a seleção, o Daí, lateral direito, o Bruxinha, tivemos o Robert, chegou na seleção o Robert? O Robert eu não sei, talvez Olímpica. Né? Ele foi para o Santos depois do Robert, e quem mais você lembra? Aí você vem Marcos Assunção, Flávio Conceição, Marcos Senna. Porque o Marcos Senna, talvez no Brasil ele não tenha um nome forte, mas na Europa toda é um nome muito forte. Marcelinho Paraíba, o Cinha, que ninguém deu valor para ele aqui em Americana, e chegou na seleção do México. Então talvez eu esteja até esquecendo de alguém, mas foi uma safra muito vitoriosa. Macedo, depois eu trouxe o Alexandre 79 aqui, porque ele é o Alexandre também jogou na seleção. Não, é da minha terra, foi convocado pelo Luxemburgo, jogou na seleção brasileira. Exatamente. Né? Então a Americana tinha, através do Rio Branco, uma capacidade muito grande de organização e de revelação de jogadores. Hoje, infelizmente, não é tudo isso. Mas aí você foi da Alemanha para a Áustria, né, que é quase divisa vizinho, ali, né? E acabou jogando futebol na Áustria durante quanto Exatamente. Tempo? Cheguei na Áustria em 2006 e joguei profissionalmente até 2010. Então, em 2006 eu joguei a primeira divisão. Tivemos um êxito, porque era um clube pequeno, permanecemos na liga, quase classificando para a Europa Liga, o que seria um sonho para o pessoal, porque era um clube com investimento baixo. Porém, no final do campeonato eu tive um problema com o empresário que lá havia me levado e por questões financeiras eu tive que sair do clube, mesmo sendo o terceiro jogador mais importante do clube na temporada, porque lá é feita uma estatística o campeonato inteiro para uma revista conceituada e eu estava como o terceiro jogador mais importante da equipe, com 3 gols, 5 assistências e sempre jogando, né? Com 31 anos, né? Não era mais um menino. Então, depois disso eu precisei sair por questões financeiras e fui para Viena. Joguei 3 anos em Viena, 2007 a 2010, e depois tive que encerrar a carreira por uma lesão. Tive uma lesão no tornozelo,
onde eu fiquei 6 meses parado, precisando de cirurgia, acabei não fazendo a cirurgia e tive que parar de jogar profissionalmente. Daí batia sua bolinha de vez em quando lá mesmo, com o tornozelo ou não? Então, em 2000 e depois disso eu tive um convite para voltar a jogar, depois que o tornozelo já podia correr novamente, tive um convite para jogar a terceira divisão austríaca, que é uma divisão amadora, mas aonde eles usam para projetar jogadores jovens. E o clube onde eu havia jogado a primeira divisão tinha um time de jovens nessa divisão e me convidou para que eu liderasse os meninos como jogador e também como segundo treinador, né? Auxiliar técnico, né? E comecei a fazer cursos de treinador. Fiz 3 cursos e agora vou permanecer fazendo os cursos de treinador, que é um objetivo meu, né? Trabalhar como treinador. E só que isso leva tempo. Na Europa não é como no Brasil. Você tem que cumprir etapas, né? E eu estou trabalhando com isso. Espero que nos próximos 3 anos aí eu consiga já minha credencial para atuar como treinador profissional. Muito bem, nós estamos conversando com o Alexandre Dota, que jogou aqui na década de 90 com o nosso Rio Branco Esporte Clube, foi para a Alemanha depois, além de vários clubes aqui do interior paulista e também do Brasil, né? Jogou lá no Motoclube, no Ceará, e hoje está na Áustria. Até falava durante a semana aqui, falei, puxa vida, o Alexandre morando lá na Áustria, um país completamente diferente, né? E maravilhoso. Até eu brinquei ontem, falei, será que você já dançou valsa nos bosques de Viena? Não. Infelizmente eu não nasci para dança, né? É. Mas a cidade de Viena é uma cidade espetacular. Uma cidade que tem a sua cultura, a sua história, a sua organização. Uma cidade de 2 milhões de habitantes, onde você pode beber água da torneira na praça do centro da cidade. Então você tem que realmente tirar o chapéu para a organização desse país. Por que a gente nunca ouve falar nada de errado da Áustria? Seriedade do governo, o povo e qual é a vida da Áustria? Eles vivem do que ali? Ricardo, quando você fica 10 anos no país, você começa a aprender, porque, queira ou não queira, eu cresci no Brasil, eu vivi no Brasil até meus 30 anos. Então a gente tem uma visão bem limitada de tudo. Quando eu comecei a viver na Áustria, eu comecei a ver como o povo vive na Áustria, realmente hoje eu admiro esse povo. Nada é por acaso. Eu vejo trabalhadores, porque eu tive que trabalhar também lá por 7 meses numa empresa, então eu vejo trabalhadores comprometidos. As pessoas chegam para trabalhar 6 horas da manhã e eles trabalham até às 5 da tarde e você não vê ninguém parando o trabalho para ir fumar, para ir no banheiro, não existe isso. E eles têm orgulho de dizer, eu produzi hoje. E nós brasileiros, infelizmente, temos ainda aquela cultura de falar, hoje eu vou enrolar meu dia. Então, nada é por acaso. O austríaco, o alemão e o suíço, que são a mesma linhagem, né, vamos dizer assim, são pessoas que trabalham muito. O meu patrão, hoje, ele tem uma situação muito boa financeira. Se ele não quisesse mais trabalhar na vida, ele não precisava. E ele viaja 280 dias por ano. Fica longe da família 280 dias por ano. Ele não precisa disso, mas está no sangue. Então, o trabalho para o austríaco, eles não vê como é no Brasil, por exemplo, um pai de jogador, meu filho ganhou, eu vou parar de trabalhar. Não, porque ele não tem orgulho de ganhar dinheiro que não seja do esforço dele. E eu aprendi isso. Eu aprendi que você tem que ganhar em cima do que você trabalha, em cima do seu esforço, não em cima do teu filho, ou em cima de uma situação política. Então, acho que esse é o ponto forte da Áustria. E a economia austríaca é baseada em quê? Então, a economia austríaca é baseada muito em, como é na Alemanha, algumas tecnologias, mas também a agricultura é forte, e os produtos que são produzidos na Áustria são consumidos na Áustria. Então eles têm essa cultura também que eu acho muito interessante. Eu vou te dar um exemplo, no estado onde eu moro produz leite, produz queijo, produz entre outras coisas. E são consumidos no estado. Então eles não têm, porque vai vir um produto de outro país com preço melhor, nós vamos comprar de outro país. Não, nós vamos consumir o que é nosso para que a nossa economia se torne forte. Valoriza então, o que produz, né? Exatamente. Valoriza o produto do homem do campo, valoriza o produto daqueles pequenos, aquelas pequenas indústrias, aquelas pequenas firmas que estão inseridas ali nas pequenas cidades. Então eu acredito que isso seja o que faz o país permanecer de pé. E a cidade que você mora fica perto da capital? Não, hoje não. Hoje eu morei na capital 3 anos, hoje eu moro a 680 quilômetros mais ou menos da capital. A Áustria de uma ponta a outra tem 800 e alguma coisa, 800 e poucos quilômetros, e eu moro agora a 680 mais ou menos, que é na divisa com a Suíça.
A minha casa fica 1 quilômetro da Suíça. Então você come chocolate lá à vontade. O chocolate suíço realmente é muito bom. Eu moro na... Relógio também, né? Relógio, com certeza. Os suíços produzem, tudo que eles produzem é com qualidade, né? Eu moro a 1 quilômetro da Suíça e 15 quilômetros da Alemanha. Então, se você pegar o mapa, você vai enxergar que o lugar que eu vivo é a fronteira entre os 3 países. Você conhece ali Innsbruck ou não? Sim, Innsbruck fica a 180 quilômetros da minha casa. Minha família esteve lá há uns 2 anos e achou maravilhoso. Aquele morro que tem cheio de neve lá, tiraram até uma foto lá, maravilhosa em Innsbruck. É uma região montanhosa, como também a minha região. É uma região de montanhas e de muitas e muitas estações de esqui, que também é o que traz recurso para o país. No inverno, o inverno lá são 6 meses. Nossa Senhora, Então, o turismo exatamente, 6 meses você explorando as estações de esqui também dá uma base boa para a economia do local, né? Muito bem, estamos conversando com o Alexandre Dota, o Alexandre que casou com uma moça lá da nossa terra, na cidade natal lá de Brotas, né? E lá em Brotas agora tem o Hotel Fazenda Roseira, que fica no alto da Serra do Patrimônio. São 18 quilômetros de Brotas, tá aí o site para você, Hotel Fazenda Roseira, com piscina para mais de 100 pessoas, comidas típicas da fazenda, frutas colhidas ali mesmo, sucos naturais, bebidas, a comida feita no fogão a lenha, chalés e tem também um local para você pescar. Leva a criançada lá para pescar e faz passeios de quadriciclo e carro de boi também. Entre no site hotelfazendaroseira.com.br, você diga que assistiu aqui no nosso programa que terá descontos especiais sem dúvida nenhuma. E também em Brotas nós temos o restaurante Vitino della Nonna, o melhor da gastronomia italiana, na Avenida Mário Pinotti 455, bem no centro ali da cidade. Gastronomia italiana é realmente no Vitino della Nonna. Indo lá, faça uma visita que o pessoal vai ficar muito feliz com a sua presença. Falamos aqui sempre em nome da Bandini Materiais para Construção, do Colégio Objetivo, que eu faço questão sempre de falar do Colégio Objetivo. Vamos colocar algumas fotos aí do Colégio Objetivo, porque lá passam as melhores cabeças. Matricule seu filho lá, ele vai te agradecer a vida toda. Olha que quadra maravilhosa que tem aí no Colégio Objetivo para a prática de esportes, né? Aí a criançada, na hora que eu fui lá, estavam batendo bola. Aí as fases das crianças, né? Desde pequeno até a fase adulta, eles estudam no Colégio Objetivo. Temos também os uniformes aí nas cores azul, branca e amarela. E temos também as recepcionistas, nossas amigas, aí a Ana e a Júlia, que nos atendem muito bem, e lá atrás as fotos tradicionais aqui de Americana. Tem do lado esquerdo lá em cima o bambuzeiro, como a gente dizia, de Carioba, você passava ali no meio para ir no campo do Carioba. Ali em cima o carro de boi, tem a jardineira antiga, uma vista de Americana quando era pequena ainda, né? Então são fotos muito bonitas colocadas no Colégio Objetivo Americana. Nós temos em Brotas também a pousada Vila do Conde. Você quer ficar no centro da cidade, perto ali da Muvuca, perto dos bares, restaurantes e lanchonetes, tem o pousada Vila do Conde. Tá aí o site também para você, piscina aquecida, são chalés muito bonitos que ficam dentro da cidade. Ao lado do Centro Cultural, você tem o pousada Vila do Conde, com 2 L's. Faça com meu amigo Alain, que vai agora no final do mês, vai até Brotas, vai ficar hospedado lá no Pousada do Conde, Vila Pousada do Conde, né? Você pode tranquilamente ir lá que vai gostar muito do meu amigo Baco, grande Marcos Guimarães. Falando em Brotas, a sua esposa nasceu lá no Campo Redondo. Pessoal de Brotas, família Feltrin, que sempre nos assiste, pessoal que está acompanhando agora, sua esposa é lá do Campo Redondo, de Brotas, né? Então, na verdade, meu pai também é do Campo Redondo, né? A família de minha esposa todos nascidos no Campo Redondo. Ela somente nasceu aqui, por ser a filha mais nova. Mas é uma família de 9 filhos, todos nascidos no Campo Redondo mesmo. Então, quando você foi paquerar, seu pai já deve ter falado, olha, cuidado que eu conheço a família aí, não é para brincar não, você que é meio namorador aí, vê se com essa menina tem que ser sério, é verdade? Que é uma verdade, é uma verdade. Meu pai, quando eu tive o primeiro contato com minha atual esposa, ele me disse, aí você não pode brincar que eu conheço a família. E parece que foi profecia de pai. 6 meses depois eu estava casado. E de que família que era? Família Martins. Martins. Daí você contou a história, né? Começou aqui no Rio Branco, passou por vários clubes, foi para a Áustria. E hoje qual a sua função lá na Áustria? Hoje eu trabalho na Áustria também com uma empresa de representação de futebol. É uma empresa grande que nós temos ramificações em Turquia, Noruega, Alemanha, Inglaterra,
Eslováquia, República Tcheca, Rússia. Então é um grupo muito grande, mesmo. Nós somos, acredito que no grupo todo, umas 100 pessoas que trabalham diretamente com futebol, com jogadores de seleção de todos esses países. Vocês gerenciam a carreira dos jogadores? Gerencia a carreira dos jogadores, mas na Europa não é como no Brasil. Na Europa você não pode ter porcentagem de passe de jogadores, toda transação que a minha empresa faz, ele tem direito a 10% por lei da FIFA, que agora está caindo para 5%. Né? A FIFA agora está fazendo uma tabela que vai ser de 3% a 5%. Então, nossa empresa vive disso. Como nós estamos há 15, 18 anos no mercado, tem um nome muito respeitado na Europa, então a gente ainda consegue fazer muitos e bons negócios no futebol. Agora, você disse para mim, aqui fora do ar, que você viaja muito, né? Porque você vai ver o comportamento dos jogadores que pertencem, no caso, a essa empresa que você trabalha e também para descobrir novos valores? Exatamente. Nós na Áustria somos em cinco scouts, quando trabalhamos como scouts. Então nós fazemos acompanhamento regionalizado, claro, mas acompanhamento dos nossos atletas e também dos atletas que vêm surgindo. Atletas de 16, 17, 18 anos ou até mais. Então nós gerenciamos a carreira de jogadores às vezes dos 15 anos em diante. Às vezes a gente tem um atleta de 15 anos e eu vou dar um exemplo, nós temos um no Werder Bremen chamado Junuzovic, que é o camisa 16 do Werder Bremen hoje, seleção austríaca. A empresa começou a trabalhar com ele com 15 anos. Então gerenciou a carreira dele, hoje eu acho que ele tem 26 ou 27 anos, então nós estamos 10 anos assim. Há uma fidelidade muito maior entre o empresário, entre aspas, o empresário e o jogador na Europa. Porque a gente costuma dizer no futebol, principalmente com o jogador brasileiro, que tem muitos jogadores brasileiros que se comportam como, desculpa a palavra, mas como os prostitutas, né? Que quem paga mais leva. E nós não temos isso lá. Existe uma fidelidade e uma confiança muito grande entre o agente e o jogador. Por isso nós temos muitos e muitos jogadores que a gente administra a carreira já há mais de 10 anos. Como eu disse que o Alexandre Dota viria aqui, o grande Fábio Kogak, o João Ponês, que eu falo para ele fez uma pergunta aqui, eu falei, vou perguntar, ele vai achar ruim. Ele falou, não, ele vai dar risada. Então eu vou perguntar para ele daqui a pouquinho. A gente vai a um rápido intervalo, na sequência eu volto para perguntar de uma partida envolvendo Rio Branco e Santos na Vila Belmiro, o que é que houve entre Robinho e Alexandre Dota. Voltamos já já. No Center Offices, o maior lançamento em salas comerciais de Americana, você tem o melhor espaço para realizar seus eventos. Grand Aster. Lá você realiza eventos sociais, corporativos, shows e muito mais. Dos pequenos aos grandes eventos, faça bonito no Grand Aster. Rua Rio Branco 54, telefone 3405-2717 em Americana. Aqui seus sonhos são realizados. Bandini Lar e Construção possui vários departamentos à sua disposição. Iluminação, pisos e revestimentos, metais, louças sanitárias, área gourmet, setor exclusivo. E ao lado da loja principal tem a Bandini Portas e Janelas. Lançamentos diferenciados para você escolher linhas especiais. Possui também área de lazer com mesas, cadeiras, churrasqueiras de diversos tamanhos e modelos. Bandini Portas e Janelas, ao lado da loja principal, na Rua Igaratá 55, no Ipiranga, telefone 3475-7777. Cetan, Centro de Diagnóstico por Imagem. Tomografia computadorizada. Ressonância magnética com aparelhos de última geração. Profissionais especializados na realização dos seus exames. Laudos fornecidos com absoluta precisão pelos doutores André e Rodney. Atende convênios e particulares. Cetan, em Americana, Rua Presidente Vargas, com Domingos Nardini, na Vila Pavã. Telefone 3475-3111. Avenida Brasil 263, ao lado do Hospital São Lucas. Em Santa Bárbara do Oeste, Rua Riachuelo, 1151 no centro e Rua Alice Aranha de Oliveira, 46 na Vila Maria. Faça como eu, tomografia computadorizada e ressonância magnética é no Cetan.
Vem aí o 29º Troféu Destaque do Esporte, dia 20 de novembro, em Americana. Oferecimento: Bandini Lar e Construção, Visatur, Escritório Contábil Central, Forte Engenharia e Construções, Clube Americanense de Tiro, New Sport, Cicalfer, Opson, Cobrão Society, Fibra Experts, Forte e Renault Balila de Sumaré. Apoio: Flamengo Futebol Clube, Revista Referência, Benetton Comunicação, Prefeitura de Americana, Secretaria de Esportes e TVIM. Realização: Equipe de Esportes Ricardo Veronese. Informações: 99787-1481. Na hora de comprar, vender ou trocar o seu veículo com veículos novos, 0 km, nacionais ou importados, veja só as fotos do Célio Automóveis. Essa linda loja que fica na Avenida Paulista 206, bem aqui no centro de Americana, com veículos multimarcas. Você pode escolher a cor de sua preferência, o modelo, se é carro popular, carro importado como essa BMW X1, que é maravilhosa, né? Tem o Corolla, são SUVs, picapes, carros populares, são caminhonetes. Estão todos à disposição lá no Célio Automóveis, um dos nomes mais tradicionais aqui em Americana no ramo, porque ele oferece total qualidade nos produtos que vende. E você pode, por exemplo, ver esse New Fiesta, chegar lá, não tem mais, porque ele vende muito, mas você fala, eu queria uma Sportage, por exemplo, preta. Já não tem essa que você viu, mas tem para ele procurar na hora para você. Essa é a parte interna de uma BMW, olha aí, da X35, né? Célio Automóveis, Avenida Paulista 207, em Americana. Que carro você tem lá na Áustria? Nós temos 2 carros em casa, um Kia, que é da minha esposa, e eu tenho um Audi. Audi. E lá os carros realmente são bem mais em conta, vou falar mais barato, porque não tem tanto imposto como aqui, né? Então, as pessoas às vezes têm uma impressão de que se você tem um Audi, se você tem uma BMW lá, é uma coisa fora do normal. Não é. É uma coisa normal. A gente tem os preços, eu acredito que um Audi A4 lá custa o preço aqui de um carro, não sei, 70, 80 mil reais. Então não é uma coisa fora do normal. 140, 150, né? Até mais. É quase o dobro, né? Até mais. Agora o Fábio Kogak, nosso grande Fábio, que faz as edições dos gols aí pra gente, ele falou, pergunta pro Alexandre Dota se ele lembra de uma caneta que ele levou do Robinho lá na Vila Belmiro. É verdade isso? Eu tava lá, hein? Eu não sei se é verdade, foi sim. Mas conta aí como é que foi essa história. Eu acho que só toma a caneta do Robinho e do Neymar quem joga contra eles, né? Foi sim, foi no jogo contra Barbarense e Santos na Vila. Você estava jogando pelo União Barbarense. Exato, e foi pré-convocação, acho que naquela semana ia sair convocação da Seleção Brasileira, jogo transmitido pela Globo, então o Robinho queria jogar, né? E eu cometi um erro muito grave, eu pensei, eu vou dar uma chegada mais forte nele que ele vai sumir. E ele estava meio sumido. Depois que eu dei uma chegada mais forte, ele acordou. Então não foi uma boa estratégia, não. E ele joga muito mesmo? Jogava muito mais. Agora, pela própria idade, já não tem tanto preparo quanto antes, né? Então, eu não diria nem a idade, sabe, Ricardo? Eu joguei em alto nível até meus 35 anos. Eu acho que a idade do jogador dos 28 aos 32 anos, eu acho que é a idade que ele está também ainda numa situação física muito boa. Desde que ele se cuide. Exato. Mas o problema é que os jogadores no Brasil ganham dinheiro muito rápido. E a cultura no futebol. Eu estou no futebol para ganhar dinheiro. Eu não estou no futebol para fazer história, a grande maioria, né? Eu não estou no futebol para fazer história, eu não estou no futebol para entrar para a história de um clube ou para a história de um país. Então, depois que os jogadores se tornam milionários, acredito eu que o treinamento já não tem o mesmo sabor. Isso aconteceu com o Ronaldinho no Barcelona, depois que ele, dos 25, 26 anos, que ele atingiu o topo. Eu tenho informações de pessoas de dentro que trabalhavam na época lá, que ele já não treinava como treinava antes. Tinha muito mais comerciais e publicidade do que treinamento, né? Então, às vezes, ele deixava de treinar para ir para um comercial. Então, a imagem era muito explorada, só que fisicamente o atleta vai perdendo, é natural. Coisa que o europeu tem isso diferente. Você pega um Frank Lampard, você pega um Steven Gerrard, o próprio Henry, né? Que jogaram até, o Lampard e o Gerrard joga até hoje, com 35, 36 anos, e jogam em alto nível, porque eles se cobram muito. Então eles pensam, se é a minha profissão, eu vou jogar até aonde der e vou trabalhar sempre muito duro. Então os jogadores mais velhos na Europa, a gente vê às vezes aqui e fala, mas ele está jogando com 35 anos, com 36 anos.
é porque eles trabalham muito. O trabalho de meio de semana para eles é muito sério, independente da condição financeira. A gente vê aqui, comparando, né, o que você está dizendo, o Rogério Ceni, né, com 41, 42 anos, jogar o que ele joga e treinar o que ele treina, né? Um profissional na acepção da palavra. Né? Por isso entrou para a história do São Paulo. Como a gente vê o Zé Roberto. O Zé Roberto tem 40 anos. 41, né? É claro que Deus foi muito generoso com ele, que ele tem uma estrutura, um corpo maravilhoso para a prática do esporte, ainda com 40 anos. Mas se você perguntar no nome do Zé Roberto por toda a Europa e principalmente na Alemanha, onde ele teve muito mais tempo, ninguém vai ter uma palavra negativa para falar sobre ele, que era um profissional acima de qualquer pergunta, né? Agora, nós, a exemplo de você que ficou na Áustria, o nosso mineiro ficou na Alemanha, né? Você encontra com o mineiro, fala com ele de vez em quando? Não? Tenho contato com o mineiro, sim, semanalmente, a gente troca mensagens, né, e fala também por telefone. O mineiro teve uma proposta, logo que ele terminou na Alemanha, ele teve uma proposta para voltar ao Brasil, uma proposta muito boa, e ele decidiu não vir porque ele tem mais ou menos a mesma consciência de que eu, de que os filhos dele lá vai ter uma preparação melhor para o futuro, né? Por isso ele está lá. E o mineiro fica lá, está lá fazendo o quê? Então, o mineiro tem 2 projetos, né? Ele tem um projeto com a igreja, que o mineiro não é pastor ainda, mas está à frente lá de um ministério, e também tem um projeto com futebol. Com o futebol não sei o certo que ele está fazendo, mas ele tem um projeto com o futebol, sim. E você disse que trabalha numa empresa que agencia a carreira de jogadores, você viaja muito e tal, e você fala bem o alemão fluentemente? A pessoa que for com 31 anos para lá e falar que fala fluente o alemão, ele não está sendo sincero. Eu falo alemão com erros gramáticos, porque é uma língua muito difícil. No português você tem somente o feminino e o masculino, e no alemão você tem 3, o feminino, o masculino e o neutro. E dependendo do caso, você tem que mudar sempre a preposição da palavra. Entende? Dependendo do teor da conversa, você tem que mudar a preposição da palavra. Então isso dificulta bastante para nós que somos estrangeiros, que chegamos no país depois dos 30 anos e não estudamos. Você vai encaixar uma que é neutra e não é para usar aquela palavra. Exato, você encaixa às vezes uma preposição neutra que é para você usar feminino. Então isso acontece muito com os alemães também, né? Que chega aqui e fala carro, né? Porque a palavra das Auto, o auto é o carro, né? Mas das já entra no neutro, e se você for falar em outra situação, você já não fala das Auto, você fala dem Auto, então tem muito isso. Das Auto significa o quê? O carro. O carro, o carro. E você fala, então, alemão, você disse que até participa de reuniões e tal, de 4, 5 horas, e todo mundo falando em alemão, porque lá tem o alemão e o dialeto, em alguns setores da Áustria que fala esse dialeto? Exatamente. A gente participa de reuniões em alemão, sim, principalmente na empresa, quando a gente faz as reuniões mensais, vem o pessoal da Alemanha, o pessoal dos outros estados, então a gente faz uma reunião na Áustria de 5 horas, começamos às 10 da manhã, paramos às 3 da tarde. E é bastante cansativo, porque como não é o meu idioma mãe, eu tenho que me concentrar muito na reunião, né? Então você sai de lá bastante cansado. E na Áustria existe dialetos locais. Eu vou te dar um exemplo, na cidade onde eu vivo, a 10 quilômetros da cidade, 10 quilômetros, estou falando americano e Nova Odessa. Se você for para lá e eles falarem o dialeto de lá, o povo daqui não vai entender o dialeto de lá. Porém, se eles falarem o alemão, todos se entendem, né? Sim. Mas se o pessoal de lá não quiser que o povo daqui entenda, não entende, porque é um dialeto totalmente diferente. Não sei porque foi criado esses dialetos locais, não sei a história disso, mas acredito que seja por causa da guerra. Certo. Como é que chama a cidade que você mora atualmente? A cidade que eu vivo chama Meda, é uma cidade de 6 mil habitantes. Olha que beleza. Aquelas cidades que não tem muro, não tem assalto, não tem homicídio, não tem nada, né? Não, essa é a grande tranquilidade que nós temos. Os nossos filhos com 6 anos vão para a escola sozinhos. Saem 7 horas da manhã, muitas vezes 7 horas está escuro ainda, porque no inverno lá, 8 horas da manhã que começa a vir o sol, a gente tem o sol das 8 da manhã às 4 da tarde só no inverno, né? Então você vê que a criança sai no escuro já com colete refletor por causa dos carros. Você vê aqueles meninos de 6, 7 anos de idade indo para a escola sozinho. No começo me preocupava bastante. Sem dúvida. Porque você tinha a imagem brasileira, né, sendo lá na Alemanha. Da proteção, Áustria, né? Da proteção. Mas é muito interessante. As crianças andam na rua e todos os carros param. Se estão de bicicleta, os carros respeitam. Se estão a pé, os carros respeitam. Então você não tem perigo nenhum de acidente até a escola.
E também os pais cuidam das crianças assim. Se houver qualquer tipo de problema na rua, você pode ter certeza que a polícia chega em 2, 3 minutos. E vocês, estrangeiros lá, são bem recebidos? Isso é um problema, eu acho que no mundo todo, né? Quando você vai para um lugar que não é o seu lugar, aqui no Brasil também isso acontece, você vai de um estado para o outro, no começo as pessoas ficam um pouco restritas. Mas depois que as pessoas te conhecem, sabem do caráter, principalmente do caráter, porque na Áustria, eu acredito que toda a Europa, se você for uma pessoa de caráter, você vai abrindo portas. É um povo bastante frio, difícil de confiar, mas depois que você ganha a confiança deles, você tem um grande amigo. E parece que você está querendo montar um projeto esportivo aqui no Brasil, aqui na região? Então, na verdade, a gente tem uma conversação com o clube da região, porque a firma em que eu trabalho também tem um clube na Áustria e nós temos a intenção de comprar um clube no Brasil. Na verdade, não é comprar um clube, mas sim administrar um clube. E eu coloquei para o patrão que a região de Campinas é uma região muito boa, não só porque eu conheço toda a região, mas também pela facilidade de captação, de logística que você pode ter aqui na região, né? Então nós estamos conversando com uma cidade aí do interior da região de Campinas e acredito que segunda-feira eu devo ter os documentos para levar para a Áustria para ver se aprova esse projeto ou não. Daí vocês começam do zero? Exatamente, é um clube virgem, né? Vamos dizer assim, um clube que agora que conseguiu a licença na Federação Paulista, não tem vícios, não tem dívida, é uma cidade muito promissora, com um desenvolvimento industrial muito grande, a população carece de um clube de futebol na cidade, então é aquela cidade que a gente quer, se a coisa acontecer, a gente quer que aconteça lá. É uma pena, muitos me falaram do Rio Branco, né? É o que eu ia dizer agora, Rio Branco, União Barbarense, o Independente de Limeira, cidades que sintonizam aqui, Rio Claro, né? Muitos me falaram do Rio Branco, inclusive eu tive uma conversa com o Marcos Senna em 2010 sobre o Rio Branco, mas o grande medo de todos é sempre a mesma coisa, né? O Rio Branco tem muita dívida, as coisas sempre acontecendo e a gente no futebol não trabalha com o coração, a gente tem que trabalhar com a razão. Então, como o futebol é um negócio para nós temos que procurar um clube onde a gente vai ter menos problema, menos dor de cabeça para o futuro. Porque a gente vai trabalhar com formação de jogadores. Imagina você forma um atleta e depois quando você vai vender você tem que pagar uma dívida que não é sua. Então por isso a gente quer pegar um clube que esteja limpo para que a gente dê sequência e traga o projeto austríaco para cá. Trabalhar de uma forma diferente do que se trabalha no Brasil. Com apoio... Começa do zero, da base, depois vai subindo de divisão, né? Que é o grande objetivo, e depois a venda de jogadores. Exemplo, o Red Bull, e agora esse ano de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, a equipe do Diadema, né? Que o Água Santa, que acabou subindo, está na primeira divisão. Então foi feito um trabalho sem vício nenhum, começaram do zero e foram subindo. Bom, Alexandre, infelizmente, eu sei a cidade, não vou divulgar, é claro, porque a gente espera, com certeza, quando der certo, você nos avisa para que a gente possa divulgar essa cidade. Mas eu quero de coração agradecer a sua presença. Nós falamos 45 minutos aqui, parece que foi muito pouco, né, para a gentileza sua de contar a sua história. Fiquei muito feliz e que você tenha muito sucesso com sua esposa e seus filhos, né? Tem um menino e 2 meninas, né? 3 meninas. 3 meninos e 1 menino. Tem 4. E o menino, além de ser o mais bonito, o nome dele é o mais bonito, é Felipe, né? Felipe. É o nome do meu neto. Então, de coração, muito obrigado para você. Saúde, sucesso, um abraço em toda a sua família e sucesso na sua carreira profissional também. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Infelizmente eu volto para a Áustria já na terça-feira. Saudade Americana é muito grande. Eu queria deixar um abraço a todos os amigos também. No domingo estaremos em Nova Odessa lá com os veteranos do Rio Branco, jogando contra a Ponte Preta às 9 da manhã no Campo do Triunfo. Quem quiser matar a saudade lá dos antigos jogadores do Rio Branco, por favor, compareçam. Um grande abraço a você também, Ricardo, obrigado pela oportunidade. E sempre que estiver Americana, pode me convidar que eu estarei à disposição. Muito obrigado. Agora nós já temos o WhatsApp do Alexandre Dota, a gente vai falando sempre com ele, vai mandando as notícias aqui pra gente. Com a nossa direção de imagens do Gustavo Ferreira, edição do Fábio Kogac, imagens aqui da nossa TV e também com o Vinícius, eu entrevistei Alexandre Dota, nosso grande amigo, ex-jogador do Rio Branco, atualmente morando na Áustria. Espero que tenha sido um programa de sua agradável para você, né? E de sua preferência aqui
para a nossa TVI. Eu agradeço muito a sua audiência. Fique com Deus, excelente final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.